Minha biblioteca Vygotsky Novidades. O significado histórico da crise na psicologia, uma investigação metodológica. Vygotsky. 12 As forças motrizes da crise. Agora devemos nos concentrar brevemente nas causas imediatas ou forças motrizes da crise. Quais fatores nos levam à crise, à ruptura e que passivamente a experimentam como um mal inevitável? Naturalmente, nós iremos demorar aqui apenas sobre as forças motrizes dentro de nossa ciência, deixando todos os outros de lado. Estamos justificados em fazê-lo, porque as causas e fenômenos externos sociais e ideológicos são, de um jeito ou de outro, representados na análise final por forças dentro da ciência, e agem através deles. É nossa intenção, portanto, analisar as causas imediatas da ciência e abster-se de uma análise mais profunda. Digamos logo que a principal força motriz da crise em sua fase final é o desenvolvimento da psicologia aplicada como um todo. A atitude da psicologia acadêmica em relação à psicologia aplicada até não permaneceu desdenhosa como se tivesse a ver com uma ciência semi-exata. Nem tudo está bem nesta área da psicologia, não há dúvida sobre isso, mas, no entanto, não pode haver dúvidas para um observador que tem a visão de um pássaro, ou seja, um metodologista, que o papel principal no desenvolvimento de nossa ciência pertence à psicologia aplicada. Representa tudo da psicologia que é progressista, que contém um germe do futuro. Ele fornece os melhores trabalhos metodológicos. Somente estudando esta área é que se pode compreender o significado do que está acontecendo e a possibilidade de uma verdadeira psicologia. O centro mudou na história da ciência, o que estava na periferia tornou-se o centro do círculo. Pode-se dizer sobre a psicologia aplicada o que pode ser dito sobre a filosofia que foi rejeitada pela psicologia empírica. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra principal da esquina. Podemos elucidar isso referindo-nos a 3 aspectos. O primeiro é praticar. Aqui a psicologia foi primeiro, através da psicologia industrial, psiquiatria, psicologia infantil e psicologia criminal, confrontada com uma prática altamente desenvolvida industrial, educacional, política ou militar. Esse confronto obriga a psicologia a reformar seus princípios para que possam resistir ao mais alto teste de prática. Isso nos força a acomodar e introduzir em nossa ciência o fornecimento de experiências e habilidades psicológicas práticas que foram reunidas ao longo de milhares de anos, para a Igreja, os militares, a política e a indústria, na medida em que conscientemente regulam e organizam a mente, baseiam-se em uma experiência que é enorme, embora não bem ordenada do ponto de vista científico. Todo psicólogo experimentou a influência reformadora da ciência aplicada. Para o desenvolvimento da psicologia, a psicologia aplicada desempenhou o mesmo papel que a medicina fez para a anatomia e fisiologia e técnica para as ciências físicas. A importância da nova psicologia prática para toda a ciência não pode ser exagerada. O psicólogo pode dedicar um hino a ela. Uma psicologia que é chamada a confirmar a verdade de seu pensamento na prática, que tenta não tanto explicar a mente, mas também compreendê-la e dominá-la, dá às disciplinas práticas um lugar fundamentalmente diferente em toda a estrutura da ciência do que a antiga psicologia fez. Lá a prática era a colônia da teoria, dependente em todos os seus aspectos na metrópole. A teoria não dependia de forma alguma da prática. A prática foi a conclusão, a aplicação, uma excursão além dos limites da ciência, uma operação que estava fora da ciência e veio depois da ciência, que começou depois que a operação científica foi considerada concluída. Sucesso ou fracasso praticamente não tiveram efeito sobre o destino da teoria. Agora a situação é o oposto. A prática permeia os fundamentos mais profundos da operação científica e a reforma do começo ao fim. A prática define as tarefas e serve como juiz supremo da teoria, como seu critério de verdade. Ele dita como construir os conceitos e como formular as leis. Isso nos leva diretamente ao segundo aspecto, à metodologia. Por mais estranho e paradoxal que possa parecer à primeira vista, é precisamente a prática como o princípio construtivo da ciência que requer uma filosofia, isto é, uma metodologia da ciência. Isso não contradiz de modo algum a relação frívola, despreocupada, nas palavras de Munsterberg, da psicotécnica com seus princípios. Na realidade, tanto a prática quanto a metodologia da psicotécnica são muitas vezes surpreendentemente desamparadas, fracas, superficiais e às vezes ridículas. Os diagnósticos psicotécnicos são vazios e nos lembram das reflexões do médico sobre a medicina e Molière.
A metodologia da psicotécnica é inventada a Deus que cada vez rica-se de senso crítico. Muitas vezes é chamado de psicologia do piquenique, ou seja, é algo leve, temporário, meio sério. Tudo isso é verdade. Mas nem por um momento muda o estado fundamental das coisas, que é exatamente essa psicologia que criará uma metodologia férrea. Como diz Munsterberg, não apenas a parte geral, mas também o exame de questões particulares nos forçarão a investigar os princípios da psicotécnica. É por isso que afirmo, apesar do fato de que ele se comprometeu mais de uma vez, que seu significado prático é muito próximo de zero e a teoria, muitas vezes ridícula, seu significado metodológico é enorme. O princípio e filosofia da prática são mais uma vez o pedra que os construtores rejeitaram e que se tornou a pedra principal do canto. Aqui temos todo o significado da crise. Mislanger diz que não esperamos obter a solução para a questão mais geral, a questão suprema de toda a psicologia, o problema que inclui todos os problemas da psicologia, a questão da psicologia subjetivadora e objetivadora da lógica, epistemologia ou metafísica, mas da metodologia, ou seja, a teoria do método científico. Nós diríamos, da metodologia da psicotécnica, ou seja, a filosofia da prática. O valor prático e teórico da escala de medição de Binet e outros testes psicotécnicos pode ser obviamente insignificante. O teste é ruim em si mesmo, mas como uma ideia, um princípio metodológico, uma tarefa, uma perspectiva é enorme. As contradições mais complexas da metodologia psicológica são transferidas para os fundamentos da prática e só aí podem ser resolvidas. Lá o debate deixa de ser infrutífero, chega ao fim. Método significa caminho. Vemos isso como um meio de aquisição de conhecimento. Mas em todos os seus pontos o caminho é determinado pelo objetivo ao qual ele conduz. É por isso que a prática reforma toda a metodologia da ciência. O terceiro aspecto do papel reformador da psicotécnica pode ser entendido a partir dos dois primeiros. É que a psicotécnica é a psicologia unilateral, instiga uma ruptura e cria uma verdadeira psicologia. A psiquiatria também transcende as fronteiras da psicologia idealista. Não se pode tratar ou curar confiando na introspeção. Dificilmente se pode levar essa ideia a uma consequência mais absurda do que quando aplicada à psiquiatria. A psicotécnica também percebeu, como foi observado por Spielreg, que não pode separar as funções psicológicas das fisiológicas e está buscando um conceito integral. Sobre os psicólogos que exigem inspiração dos professores, escrevi que dificilmente qualquer um deles confiaria o controle de um navio à inspiração do capitão ou à administração de uma fábrica ao entusiasmo do engenheiro. Cada um deles selecionaria um marinheiro profissional e um técnico experiente. E estes requisitos mais altos possíveis para a ciência, esta prática mais séria, reviverá a psicologia. A indústria e as forças armadas, a educação e o tratamento ressuscitarão e reformarão a ciência. A psicologia idética de Husserl, que não está interessada na verdade de suas alegações, não é adequada para a seleção de motoristas de bonde. Nem a contemplação de ciências é adequada para esse objetivo, até mesmo os valores são sem interesse. Mas tudo isso não irá, no mínimo, protegê-lo contra uma catástrofe. O objetivo de tal psicologia não é Shakespeare em conceitos, como era para Dilthey, mas mesmo os valores são sem interesse. Mas tudo isso não irá, no mínimo, protegê-lo contra uma catástrofe. O objetivo de tal psicologia não é Shakespeare em conceitos, como era para Dilthey, mas mesmo os valores são sem interesse. Mas tudo isso não irá, no mínimo, protegê-lo contra uma catástrofe. O objetivo de tal psicologia não é Shakespeare em conceitos, como era para Dilthey, mas em uma palavra psicotécnica, isto é, uma teoria científica que levaria à subordinação e domínio da mente, ao controle artificial do comportamento. E é Munsterberg, esse idealista militante, que estabelece as bases para a psicotécnica, ou seja, uma psicologia materialista no mais alto sentido da palavra. Stern, não menos entusiasmado com o idealismo, está elaborando uma metodologia para a psicologia diferencial e revela com precisão fatal a insustentabilidade da psicologia idealista. Como poderia acontecer que os idealistas extremos joguem nas mãos do materialismo? Mostra que as duas tendências em luta são profundas e com necessidade objetiva, enraizadas no desenvolvimento da psicologia, quão pouco eles coincidem com o que o psicólogo diz sobre si mesmo, isto é, com suas convicções filosóficas subjetivas, quão inexpressivelmente complexa é a imagem da crise, em que formas mistas ambas as tendências se encontram,
que zigue-zagues tortuosos, inesperados e paradojais, a linha de frente na psicologia faz, frequentemente dentro de um mesmo sistema, frequentemente dentro de um termos. Finalmente, mostra que a luta entre as duas psicologias não coincide com a luta entre as muitas concepções e escolas psicológicas, mas está por trás delas e as determina. Isso mostra quão enganosas são as formas externas da crise e que precisamos levar em conta o significado genuíno por trás delas. Vamos nos voltar para Munsterberg. A questão da legitimidade da psicologia causal é de importância decisiva para a psicotécnica. Essa psicologia causal unilateral só agora entra em cena. A psicologia explicativa é a resposta a uma questão artificial e não natural. A vida mental requer compreensão, não explicação. A psicotécnica, no entanto, que só pode funcionar com uma psicologia causal, atesta a necessidade de tal afirmação artificial da questão ilegítima. O significado genuíno da psicologia explicativa só é revelado em psicotécnica e, assim, todo o sistema das ciências psicológicas culmina nele. É difícil demonstrar a força objetiva dessa tendência e a não coincidência das convicções do filósofo com o significado objetivo de sua obra mais claramente. A psicologia materialista não é natural, diz o idealista, mas sou forçada a trabalhar precisamente com tal psicologia. A psicotécnica é orientada para a ação, a prática e lá nós agimos de uma maneira que é fundamentalmente diferente da compreensão e explicação puramente teóricas. É por isso que a psicotécnica não pode hesitar na solução da psicologia de que precisa, nem mesmo quando é elaborada por idealistas consistentes. Trata-se exclusivamente de psicologia causal e objetiva. A psicologia não causal não desempenha nenhum papel para a psicotécnica. É precisamente essa situação que é de importância decisiva para todas as ciências psicotécnicas. É conscientemente unilateral. É a única ciência empírica no sentido pleno da palavra. É inevitavelmente uma ciência comparativa. A ligação com os processos físicos é tão fundamental para essa ciência que é uma psicologia fisiológica. É uma ciência experimental. E sua fórmula geral é: partimos do pressuposto de que a única psicologia relevante para a psicotécnica deve ser uma ciência descritivo-explicativa. Podemos agora acrescentar que, além disso, deve ser uma ciência empírica e comparativa que leve em conta a fisiologia e que, finalmente, seja experimental. Munsterberg. Isso significa que a psicotécnica introduz uma revolução no desenvolvimento da ciência e marca uma era em seu desenvolvimento. Deste ponto de vista, Munsterberg diz que a psicologia empírica dificilmente se originou antes da segunda metade do século XIX. Mesmo nas escolas que rejeitavam a metafísica e estudavam os fatos, a pesquisa era guiada por outro interesse. A aplicação do experimento era impossível enquanto a psicologia não se tornasse uma ciência natural. Mas junto com a introdução do experimento, desenvolveu-se uma situação paradoxal que seria impensável nas ciências naturais. Equipamentos equivalentes ao primeiro motor a vapor ou ao telégrafo eram bem conhecidos nos laboratórios, mas não aplicados na prática. Educação e direito, comércio e indústria, vida social e medicina não foram influenciados por este movimento. Até hoje é considerado uma profanação da investigação legal à prática e é aconselhável esperar até que a psicologia complete seu sistema teórico. Mas a experiência das ciências naturais nos conta outra história. A medicina e a técnica não esperaram até que a anatomia e a física comemorassem seus últimos triunfos. Não é só que a vida precisa da psicologia e a pratica em diferentes formas em todos os lugares, também devemos esperar um aumento na psicologia a partir desse contato com a vida. É claro que Munsterberg não seria um idealista se aceitasse essa situação como ela é e não retivesse uma área especial para os direitos ilimitados do idealismo. Ele meramente transfere o debate para outra área quando aceita a insustentabilidade do idealismo na área de uma psicologia causal que se alimenta da prática. Ele explica essa tolerância epistemológica e bidem. E deduz isso de uma compreensão idealista da essência da ciência que não busca a distinção entre conceitos verdadeiros e falsos, mas entre aqueles adequados ou não adequados a certos objetivos gedanclis hipotéticos finais e bidem. Ele acredita que uma trégua temporária entre os psicólogos pode ser estabelecida assim que eles deixam o campo de batalha da teoria psicológica e bidem. O trabalho de Munsterberg é um exemplo notável da discórdia interna entre uma metodologia determinada pela ciência e uma filosofia determinada por uma visão do mundo, precisamente porque ele é um metodologista que é consistente até o fim e um filósofo que é consistente até o fim, ou seja, um pensador contraditório até o fim. Ele entende que,
Sendo um materialista em psicologia causal e um idealista em psicologia teleológica, ele chega a um tipo de contabilidade de dupla entrada que inevitavelmente deve ser inescrupulosa, porque as entradas de um lado são diferentes daquelas do outro lado. Pois no final apenas uma verdade é concebível. Mas para ele a verdade não é a vida em si, mas a elaboração lógica da vida, e a última pode variar, como é determinado por muitos pontos de vista ibidem. Ele entende que a ciência empírica não requer a rejeição de um ponto de vista epistemológico, mas uma certa teoria, mas em várias ciências diferentes pontos de vista epistemológicos são possíveis. No interesse da prática, expressamos a verdade em uma língua, em outra nos interesses do espírito gesto. Quando os cientistas naturais têm diferenças de opinião, eles não tocam nos pressupostos fundamentais da ciência. Não é um problema para um botânico se comunicar sobre seu assunto com todos os outros pesquisadores de plantas. Nenhum botânico se incomoda em parar para responder à pergunta sobre o que realmente significa que as plantas vivem no espaço e no tempo e são regidas por leis causais ibidem. Mas a natureza do material psicológico não nos permite separar as proposições psicológicas das teorias filosóficas, na medida em que outras ciências empíricas conseguiram fazer isso. O psicólogo fundamentalmente se ilude quando imagina que seu trabalho de laboratório pode levá-lo à solução das questões básicas de sua ciência. Eles pertencem à filosofia. O psicólogo que não quer se juntar ao debate filosófico sobre questões fundamentais deve simplesmente aceitar tacitamente uma ou outra teoria epistemológica como base de suas investigações particulares ibidem. Foi exatamente a tolerância epistemológica e não uma rejeição da epistemologia que levou Munsterberg à ideia de duas psicologias, uma das quais contradiz a outra, mas ambas podem ser aceitas pelo filósofo. Afinal, a tolerância não significa ateísmo. Na mesquita ele é muçulmano, mas na catedral é cristão. Há apenas um mal-entendido fundamental que pode surgir, que a ideia de uma psicologia dualista leva à aceitação parcial dos direitos da psicologia causal, que o dualismo é transferido para a própria psicologia, que é dividida em duas fases, que Munsterberg proclamou a tolerância também dentro da psicologia causal. Mas isso não é absolutamente o caso. Isto é o que ele ibidem diz. A questão fundamental sobre se uma psicologia que pensa ao longo de linhas teleológicas pode realmente existir ao lado de uma psicologia causal, se na psicologia científica nós podemos e devemos lidar com a percepção, consciência de tarefa, afeto, vontade ou pensamento de uma maneira teleológica, não concerne o psicotécnico, pois ele sabe que sempre podemos de alguma forma lidar com esses eventos e performances mentais na linguagem da psicologia causal e que a psicotécnica só pode lidar com essa concepção causal. Assim, as duas psicologias não se sobrepõem, não se complementam, mas servem duas verdades, uma no interesse da prática, a outra no interesse do espírito gesto. A contabilidade de dupla entrada é praticada na visão de mundo de Munsterberg, mas não na psicologia. O materialista aceitará plenamente a concepção de Munsterberg da psicologia causal e rejeitará o dualismo na ciência. O idealista também rejeitará o dualismo e aceitará plenamente a concepção de uma psicologia teleológica. O próprio Munsterberg proclama a tolerância epistemológica e aceita ambas as ciências, mas elabora uma delas como materialista e a outra como idealista. Assim, o debate e o dualismo existem além dos limites da psicologia causal. Não faz parte de nada e MC não faz parte de nenhuma ciência. Esse exemplo instrutivo do fato de que o idealismo da ciência é forçado a encontrar seus fundamentos no materialismo é plenamente confirmado pelo exemplo de qualquer outro pensador. Stern seguiu o mesmo caminho. Ele foi levado à psicologia objetiva através dos problemas da investigação diferencial, que é também uma das principais razões para a nova psicologia. No entanto, não investigamos pensadores, mas seu destino, ou seja, os processos objetivos que estão por trás deles e os controlam. E estes não são revelados através da indução, mas através da análise. Nas palavras de Engels, um motor a vapor demonstra a lei de transformação de energia não menos convincente do que 100.000 motores. Acrescentamos como mera curiosidade que, no prefácio à tradução de Munsterberg, os psicólogos idealistas russos listam entre seus méritos que ele atende à aspiração da psicologia do comportamento e às exigências de uma abordagem integral do homem sem pulverizar a organização psicofísica do homem em átomos. Nós podemos resumir. Vemos a causa da crise como sua força motriz, que é, portanto, não apenas de interesse histórico, mas também de importância primordial metodológica, pois não apenas levou ao desenvolvimento da crise,
mas continua determinando seu curso e destino. Essa causa está no desenvolvimento da psicologia aplicada, que levou à reforma de toda a metodologia da ciência com base no princípio da prática, ou seja, em direção à sua transformação em uma ciência natural. Este princípio está pressionando fortemente a psicologia e empurrando-a para se dividir em duas ciências. Garante o desenvolvimento correto da psicologia materialista no futuro. Prática e filosofia estão se tornando a pedra principal da esquina. Muitos psicólogos viram a introdução do experimento como uma reforma fundamental da psicologia e até igualarão a psicologia experimental e científica. Eles previram que o futuro pertenceria apenas à psicologia experimental e viam esse epíteto como um princípio metodológico mais importante. Mas na psicologia o experimento permaneceu no nível de um dispositivo técnico, não foi utilizado de maneira fundamental e levou, no caso deste, por exemplo, à sua própria negação. Hoje em dia muitos psicólogos veem uma saída na metodologia, na correta formação de princípios. Eles esperam a salvação do outro lado. Mas o trabalho deles também é frutífero. Apenas uma rejeição fundamental do empirismo cego que está ficando para trás da experiência introspeção imediata e que é dividido internamente em duas partes, apenas a emancipação da introspeção, sua exclusão apenas como a exclusão do olho na física. Apenas uma ruptura e a solução de uma única psicologia fornecerão o caminho para sair da crise. A unidade dialética da metodologia e da prática, aplicada à psicologia de dois lados, é o destino e o destino de uma das psicologias. Um completo afastamento da prática e da contemplação de ciências ideais é o destino e o destino do outro. Uma completa ruptura e separação é seu destino e destino comuns. Esta ruptura começou, continua prática. Continua maior que maior que maior que. Início da página. Inclusão, 5 de maio de 2020.